Programa Observações. Apoio Gox Internet. Conexão sem limites. Diretamente do estúdio multiuso da HS Comunicação em Pará de Minas, programa Observações, com Henrique Silva. Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre as recentes mudanças realizadas pelo Ministério dos Transportes no processo para se tirar a CNH. A partir de agora, o processo vai ser praticamente todo online, dispensando aí a obrigatoriedade das autoescolas. Mas como que será que fica a situação do trânsito brasileiro com essas mudanças? Como que fica também o processo de tiragem da primeira CNH e também das renovações? Bom, tudo sobre esse assunto você confere em instantes aqui no Observações. Há 33 anos, a Number One é referência no ensino de idiomas em Pará de Minas. Oferecemos inglês a partir de 2 anos e espanhol a partir dos 9, com metodologia imersiva e dinâmica, com tecnologia de ponta. Garantimos inovação e eficiência no processo de aprendizagem. Nossa agência de viagens amplia horizontes e leva o conhecimento para além da sala de aula. Tradição, inovação e resultados. É assim que formamos gerações em novos idiomas. Number One, idiomas que transformam vidas. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Beams, luxo e super luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte super luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. O trabalho da Câmara Municipal transforma Pará de Minas, com a criação e aprovação de projetos que beneficiam a nossa gente e desenvolvem o nosso município. Como o programa Abrace uma Escola, a disponibilização da lista online de espera do SUS, o programa Saúde Rural Itinerante, o banco de calçados e materiais esportivos, e a troca dos sinais sonoros nas escolas, buscando mais acolhimento para pessoas com transtorno do espectro autista. Câmara Municipal de Pará de Minas. Nosso compromisso é com você.
A vida, mais do que nunca, precisa de solidariedade. Os estoques de sangue da Fundação Hemominas estão muito baixos e hoje milhares de pessoas estão dependendo de sangue. Mas você pode mudar isso e salvar vidas. Seja um doador. Faça o agendamento pelo site hemominas.mg.gov.br ou pelo MG App Cidadão. Doar sangue é um ato seguro, urgente e humano. Fundação Hemominas. Na primeira quinzena de dezembro, o Ministério dos Transportes, junto do governo federal, sancionaram mudanças para a tiragem da primeira CNH e também das renovações de carteiras de habilitação aqui no Brasil. O que antes era feito presencialmente nas autoescolas, agora passa a ser feito aqui, na palma da mão. Mas como que será que esse processo vai impactar diretamente as autoescolas? Como que fica a situação do nosso trânsito, que já é caótico no dia a dia, principalmente nos grandes centros? Bom, e quem conversa conosco hoje sobre esse assunto é o proprietário da Autoescola Nacional e também empresário desse ramo que há tanto tempo vem formando pessoas aqui em Pará de Minas e na nossa região, Marcos Vinícius Oliveira. Bom, Marcos, obrigado pela sua presença aqui hoje no nosso programa e principalmente é um assunto agora da atualidade que muita gente tem muita dúvida, está curioso para saber como que vai ser isso, mas eu gostaria então de saber de você, que é empresário já há 23 anos no ramo de autoescola, como que você, como empresário, eu creio também que vocês têm todo um sindicato ali, como que vocês receberam essas mudanças provocadas aí pelo governo federal? Bom, Henrique, obrigado a você pela oportunidade de esclarecer um pouco para a população de Pará de Minas o que está acontecendo agora nessas mudanças que o Ministério dos Transportes proporcionou, entrou em vigência hoje a resolução 1020, 2025, e nessa resolução ela trouxe aí essa mudança radical. Na verdade, a gente, dos informações de condutores das autoescolas, já vinha pleiteando essa atualização. Há uma época tem o Penatrans, que é uma atualização desse cenário de autoescola, porque a gente viu que realmente precisaria de fazer uma atualização dessas regras, a redução de carga horária, que também deveria ser adequada de acordo com o próprio perfil do candidato à habilitação, e isso vem de uma certa forma andando pelos arredores, vamos dizer assim, de Brasília. A gente tem ido lá com uma certa frequência, os nossos representantes de Belo Horizonte, os sindicatos, porém, assim, eles só permitiram, vamos dizer assim, que isso tivesse um rumor maior, que transformasse nessa medida agora, nessa resolução, agora no final do ano, logo vamos dizer assim, na mudança de ano, e também na mudança de estratégia do governo e também da política, vamos dizer assim. Então fizeram rumores maiores para poder fazer essa mudança. Não seria, no ponto de vista nosso, não seria necessário tantos rumores, só uma declaração, e essa adequação também poderia ser menor, para não atingir tanto o Centro de Informações de Condutores da autoescola. Então a gente tem visto isso de uma forma ruim, porque isso impacta realmente até mesmo no nosso cenário de empregos e tudo mais, de estrutura, e a gente tem tentado também negociar com o Ministério do Transporte, com toda a estrutura do Senatran também, da Secretaria da Saúde de Trânsito, embora não tenha tido muito êxito nessa negociação. Então, entrou, mas a gente continua, a gente, através dos DETRANs mesmo, dos estados, a gente tem tentado adequar essas mudanças ainda. Então, assim, hoje começou a valer, mas ainda a gente tem aí a adequação dos DETRANs para a gente ainda ter ali alguma adequação de forma mais positiva para esse cenário. Agora, Marcos, uma das grandes mudanças que nós vimos aí, lendo o escopo de todas essas alterações que vão haver no processo de tiragem da CNH, é a questão da preparação dos candidatos. Antes se tinha aí uma obrigatoriedade, seja de carga horária, de aulas teóricas, ou seja, dentro de sala de aula, com o professor e tudo mais, e também com as aulas práticas. Então, hoje não se tem uma obrigatoriedade de horas em relação às aulas teóricas e também se obriga somente 2 horas de prática no trânsito. Como
que isso também vai capacitar, na sua opinião, se hoje a gente já vê uma certa dificuldade dos candidatos que já têm uma carga horária alta, com essa redução, a gente sabe que hoje muitas pessoas não têm como estudar, ou então até mesmo não tem aquele estímulo, né, de estudar em casa, porque a gente sabe que o ensino remoto ele é muito mais difícil do que o presencial, porque a força de vontade tem que ser muito maior e a concentração também. Então, como você percebe também essa diminuição dessas obrigatoriedades que até então asseguravam o aluno? Que a gente vê que essa mudança, como já aconteceu em outras áreas, até na parte educacional, como por exemplo, tem faculdade que começou a ser EAD e agora voltou a ser presencial novamente, né? Então, um ambiente de autoescola, né, como em outros também ambientes educacionais, é o único ambiente que a pessoa aprende realmente as normas de trânsito. Não existe para o brasileiro hoje, né, outra área para aprender a legislação de trânsito, toda a situação que ela vai passar na sua vida de condutor, de cidadão mesmo na via pública, a não ser na autoescola. Então eu sempre comento com o pessoal lá, aqui nas 45 aulas é o único ambiente que você vai ter, e a gente vê que isso tem funcionado muito, né, nos últimos anos, porque nós tivemos aí uma redução drástica em número de acidentes. Embora as pessoas falem assim, mas ainda tem muito acidente no Brasil. Mas se você for observar a frota que temos hoje no Brasil, que é 4 vezes maior do que quando foi implantado o Código de Trânsito Brasileiro em 98. Né? Então, quer dizer, nós já temos mais de 20 anos, quase 30 anos de Código de Trânsito Brasileiro. Nesse Código de Trânsito foi implantado sem informação de condutores pelas normas do CONTRAN. Nessa mudança, a gente conseguiu reduzir muitos acidentes. A frota hoje é 4 vezes maior e nós conseguimos reduzir 4 vezes o número de acidentes. Então, quer dizer, nós fizemos realmente uma mudança muito significativa no trânsito brasileiro. Imagina se hoje tivesse a frota 4 vezes maior, com 4 vezes mais acidente. Teria um caos no nosso trânsito, né? Eu até vejo assim que anteriormente a gente tinha poucos veículos na cidade, né? Que eu sou dessa época, né? E tinha muitos acidentes. Hoje, felizmente, ainda tem muitos acidentes, mas proporcionalmente àquela época é bem menos acidentes. Então a gente vê isso com muito temor, porque a gente vê que a quantidade de acidentes, embora seja muito, reduziu muito. E o preparo das pessoas hoje, depois que passam pelo Centro de Informação de Condutores, é um preparo rápido e preciso para ela ter uma mudança significativa no trânsito. Então a gente vê que pessoas entram na autoescola de uma forma, sem conhecer as normas de trânsito, e ali no ambiente escolar mesmo, de aulas presenciais, de aulas práticas, elas se transformam em um condutor verdadeiramente. Ou seja, há um amadurecimento ali, né? Há um amadurecimento, exatamente, um amadurecimento repentino, né? 45 aulas mais 20 aulas, ou seja, em 65 aulas, ela muda muito a sua forma de ver o trânsito. E tanto como condutor, como cidadão, ela tem realmente uma mudança significativa. Então a gente vê com muito temor que isso venha a ser reduzido. Eu acho que a parte educacional do Brasil, ela já é muito precária, né, em todos os sentidos, né? O governo já não faz a sua parte nessa parte de educação. E essa que a gente, pelo menos do meu ponto de vista, é uma forma, né, uma ponte realmente de mudar a pessoa ali e dar uma mudança radical na vida dela, que isso realmente, né, depois que a pessoa passa pela escola, a gente vê que ela muda muito o jeito dela de ver até a vida mesmo, né, com uma nova visão, com uma autoestima mais elevada. E, então, quer dizer, nesse cessar, né, dessa mudança para pior, né, a gente vê com muito temor o que pode ocasionar isso futuramente. Agora, segundo o Ministério dos Transportes, pessoal, quem quiser pode sim buscar a autoescola, porém a gente percebe que a internet vai disponibilizar praticamente todo o conteúdo que se tem, só que não vai ter um professor ali como tem as autoescolas que já é experiente, que tem já, né, aquelas, entre aspas, maldades de como que é geralmente o que cai na prova do Detran e tudo mais. Então, na sua opinião, esse estudo híbrido, né, aliás, esse estudo remoto, que vai ser somente via internet aí, pode fazer com que haja maior índice de reprovação, principalmente nas provas do Detran? Com certeza. A gente vê que a gente passa muitos conteúdos, né, que além de preparar a pessoa para o trânsito, né, que é o mais importante para a vida dela, para utilizar as vias públicas com segurança, a gente passa muito conteúdo e muito segredo de prova, né? Então, quer dizer, se eles facilitar esse processo, vai arruinar, de uma certa forma, o conhecimento, né? Então, quer dizer, a pessoa já vai ter menos conhecimento
para a prova, que vai ter um índice de reprovação com certeza maior, e se ela vier a passar nessa prova sem as dicas, sem como eles falam, né, as maldades, né, que o trânsito precisa, sem aquela situação de dirigir para você, para os outros, como eu faço isso, né? Então, assim, sem os conteúdos que a gente vê que trazem essa eficácia que a gente está tendo hoje no trânsito, de redução de acidentes de forma bem expressiva, então, com certeza, além da piora na condução do veículo, no acesso às vias públicas, a pessoa vai ter essa piora aí também na aprovação. Isso é nítido. E a gente vê isso, né, embora aí o governo tenha oferecido algumas vantagens, vamos dizer assim, entre aspas, né, nessa redução aí de vários teores aí desse processo, a gente vê que a forma arrecadatória também pode vir a ser vantajoso pelo lado dos órgãos públicos. Então, quer dizer, vai aumentar o índice de aprovação, vai aumentar vamos dizer assim, a arrecadação, né, por taxas, e vai piorar a formação do condutor. Então, quer dizer, várias situações negativas, né, que são negligenciadas pelo governo. Quer dizer, ele põe isso aí como uma situação viável para o cidadão, né, como ele vai ter vantagens, mas a gente vê que, como muitas coisas acontecem, né, e às vezes ficam ali, né, perdurando por muitos anos aí, né, na sociedade, e depois que eles percebem, né, depois de uma forma que já aconteceu muitos estragos, né, vamos dizer assim, que eles vão perceber que aquela mudança não foi ruim, que aquela mudança foi ruim. Agora, a gente sabe, Marcos, que isso aqui que está na minha mão é um fator de distração, tanto para quem está dirigindo, para crianças, adolescentes, adultos, idosos e por aí vai. No mundo de tanta distração, colocar o estudo para ser remoto, na sua opinião, vai ter essa captação do conteúdo? Por exemplo, o que será que essa placa aqui, que lá na autoescola eu poderia entender com a professora, o que ela significa? Será que eu vou lembrar disso lá na rodovia na hora que eu estiver dirigindo? Então é essa pergunta que eu quero deixar para todo mundo em casa e também te faço. Por quê? Porque na maioria das vezes, quando a gente participa de aulas presenciais, e é totalmente diferente uma aula presencial do que uma aula remota, do que uma aula virtual, é justamente essa fixação. Eu, por exemplo, gravo mais o que o professor fala do que propriamente o que está ali no livro. Então, claro que tem vários jeitos de se estudar. Mas então, como que fica essa questão também da fixação do conteúdo? Que, na minha opinião, vai ser empobrecida ao extremo. Olha, Henrique, a gente vê assim que mundialmente, né, a cultura dos países, né, que evolui nessa parte educacional presencial, né, a gente vê que os países todos aí investem muito na questão da educação, né? E educação presencial. Educação, a gente não vê países envolvidos investindo em educação remota, ou educação por EAD. Então, a educação presencial ela é essencial para todas as pessoas. A gente vê que quando você está no online, você não tem a mesma atenção, não tem a mesma capacidade de aprendizado, né? Você é o espelho de 90% da população ou até 100% da população. É muito raro a pessoa falar assim, eu aprendo mais no celular, né? Mesmo porque a gente vê que são muita coisa passando no celular no mesmo momento, né? A pessoa distrai toda hora, né? Tem um vídeo, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Então, quer dizer, hoje eu entendo que o celular tem muita coisa que avança na nossa vida, modifica, ajuda, né? O trabalho, o acesso a banco, é isso e aquilo. Mas nessa parte educacional, no meu ponto de vista, como você também você demonstrou que também acredito nisso, eu acho que não tem evolução nenhuma, né? Ela até regride, né? Ela até retrocede aí a nossa parte educacional. Então, assim, eu não vejo que se isso trouxe nenhuma vantagem, isso só trouxe desvantagem, né? Tanto é que os cursos, né, estão voltando e os outros países, né, do mundo todo têm investido aí mais na educação presencial, porque é o que realmente muda a pessoa, né, que realmente consegue fazer com que ela grave ali o que é necessário fazer depois na sua vida do seu dia a dia. Então, quer dizer, se ela fizer remotamente, ela não vai absorver praticamente nada. Isso para o trânsito, que é uma situação com certeza muito perigosa, vai trazer mais riscos ainda, mais perigo e com certeza mais acidentes. Ok, Marcos, agora a gente faz um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais observações. Até já. A
Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Beams, luxo e super luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte super luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. O trabalho da Câmara Municipal transforma Pará de Minas, com a criação e aprovação de projetos que beneficiam a nossa gente e desenvolvem o nosso município. Como o programa Abrace uma Escola, a disponibilização da lista online de espera do SUS, o programa Saúde Rural Itinerante, o banco de calçados e materiais esportivos, e a troca dos sinais sonoros nas escolas, buscando mais acolhimento para pessoas com transtorno do espectro autista. Câmara Municipal de Pará de Minas. Nosso compromisso é com você. De volta com observações que hoje fala sobre as alterações no processo de tiragem da carteira de habilitação aqui no Brasil. Bom, Marcos, agora a gente vai falar das aulas práticas, né? O Ministério dos Transportes e também o governo federal, eles afirmam que os candidatos podem procurar tanto as autoescolas como também instrutores autônomos, né? Na sua opinião, muitos também instrutores vão deixar hoje seus postos de trabalho, né, que já estão ali fixos, já tem uma certa estabilidade, para justamente serem esses autônomos que justamente vão prestar como se fosse uma autoescola fora de endereço? O que a gente vê é que as empresas hoje, como autoescolas, são muito consolidadas, né, e trazem uma formação toda preparatória, né, toda uma estrutura para que a pessoa realmente tenha uma boa formação, né? Então, assim, acho que não tem preço, vamos dizer assim, né? Embora a gente tenha feito, né, como a gente fez aí nos últimos anos, muitas campanhas, né, para reduzir realmente o preço da carteira, com as aulas todas obrigatórias, necessárias, para que a pessoa tivesse acesso à habilitação. Tanto é que a gente tem um trânsito hoje bem carregado aqui em Pará de Minas, né? Porque eu acho que foi também esse incentivo que nós demos aí. E não só que eu acredito que não é só aqui em Pará de Minas, no Brasil todo, né? Tem se noticiado aí pelo governo, né? Até mesmo na apresentação do programa, né? Que é o CNH do Brasil. O ministro falando que aqui no Brasil tem 20 milhões de pessoas que não são habilitadas. E veja bem, parece ser muito, não é tanto, porque em países que não é obrigatório, né, fazer autoescola, o índice é maior, né? Veja só, os Estados Unidos tem
38 pessoas que têm veículos que não são habilitados. E lá é liberado. Né? Então, quer dizer, as pessoas têm veículos que não são... Aqui no Brasil são 20 milhões. Então, quer dizer, eu andei pesquisando, o nosso índice de pessoas não habilitadas no Brasil é menor do que muitos países. Na China, por exemplo, que é uma população bem enorme, né? Mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, lá tem 858 milhões de pessoas que não são habilitadas. Então, quer dizer, hoje as autoescolas, com nossa mídia, com nossa divulgação, têm feito, né, no meu ponto de vista pelo menos, né, eu tenho certeza que isso é uma verdade, né, que a gente tem que expor as verdades boas, modéstia à parte, tem feito esse processo muito bem feito, entendeu? Então, assim, a gente tem feito aí a divulgação que a pessoa precisa realmente da carteira. E hoje eu acho que falta o lado do governo em proporcionar um transporte coletivo de qualidade, para que a pessoa não tenha necessidade de ter um veículo o tempo todo para se locomover. Então, quer dizer, o Ministério dos Transportes, eu acho que deveria ter focado em outra direção, né? Ele deveria ter focado nessa questão do transporte coletivo. E na questão do setor autônomo, está muito confuso ainda como é que vai se introduzir, né, o setor autônomo. Porque a gente vê que os veículos mesmo para o setor autônomo utilizar, né? A gente até andou conversando na autoescola, o pessoal fala assim, não, eu não tenho coragem de entrar no carro que não seja da autoescola, né? Os tutores mesmo de lá, né, que trabalham com a gente, porque tem que ter o pedal, né, para a pessoa ensinar a pessoa com qualidade. Veja bem, se eu estou ensinando uma pessoa, ela começa a fazer uma manobra errada, se eu não tenho o pedal como tem no caso da autoescola, como que eu vou reagir? Né? Eu até me lembro aqui que antigamente, quando tinha essa situação assim, né? Além da pessoa não aprender, porque eu fui dessa época, eu não aprendi nada, né, porque eu não frequentei a autoescola, me arrependo muito disso, porque na época não precisava, fiz a coisa de qualquer jeito e fiquei bons anos sem aprender nada. Né? Só depois que comecei a ser instrutor, que eu vi que realmente teria que ter aprendido muita coisa que eu não aprendi. Tanto é que nessa época anteriormente, né, eu cheguei a esbarrar meu carro várias vezes por falta de conhecimento, né, e também de preparo, né, de acordo com as normas. Então, o instrutor não vai ter essa capacidade, né, de ensinar uma pessoa sem o carro totalmente adaptado, né. E mesmo se ele adaptar o veículo, né, a gente fez um levantamento, uma pesquisa, que ele vai cobrar muito mais caro. Né, porque assim, o tempo que a gente faz, né, nas nossas promoções, nos nossos, que a gente faz no nosso dia a dia lá, né, pelo tempo que é utilizado cada autoescola, o valor é muito inferior ao que é cobrado por Uber. Veja bem, se um Uber for rodar hoje 50 minutos, ele não cobra menos que 100, 120 reais. A autoescola cobra 75, 60, 75, né, depende do veículo, no máximo 90 com o veículo grande. Então, quer dizer, o valor vai ser muito mais expressivo se a pessoa for observar pelo lado. E também tem que ser, porque o autônomo, ele não vai ter, imaginamos nós, não vai ter essa frequência de alunos. Então, quer dizer, porque vai estar realmente, vamos dizer assim, né? Vai estar muito fracionado. Fracionado, né? Exatamente, né? Então, ele vai ter que cobrar mais caro, né? Para poder manter ali... Fora os custos também com o veículo, gasolina, combustível, óleo. Então, assim, isso também acaba onerando. Exatamente, né? E fora isso, a gente tem na estrutura hoje da autoescola, que tem ali, né, tem os diretores, né, de ensino, o diretor-geral, que orienta, que, né, os atendentes, todo o preparo, né, toda a situação ali, favorece muito, né, essa adequação mesmo à carteira. Tanto é que a gente tem aí um índice de aprovação muito bom, né, a gente tem aí, né, uma quantidade de clientes, né, nesses 20 anos aí, formidável, né, a gente vê que, né, a quantidade de alunos que a gente forma todo mês é muito grande. E os instrutores, né, eu achei até interessante o que aconteceu agora nesse lançamento, né, foi tão a toque de caixa, tão rápido assim, o lançamento do programa, que lançaram um aplicativo para a pessoa fazer como o instrutor, né, de trânsito, e ele se formar mais rapidamente para ser instrutor. Aí o pessoal fez lá alguns testes, e crianças de 2 anos que tinham CPF, conseguiu fazer um curso de instrutor. Pessoas sem carteira conseguiu fazer curso de instrutor. Então, quer dizer, hoje o governo quer lançar uma situação totalmente descabida, totalmente irregular, para falar assim, fizemos, né? Estamos deixando a coisa fácil, deixar a pessoa acessível, né? Mas a que custo?
a que estrutura, né? De que forma que vai colocar isso para a sociedade. Então, quer dizer, a gente se preparou para essas mudanças, né? Estamos preparados, mas a sociedade tem que ver o quanto que é benéfico para ela, o tanto que vai ser vantajoso para ela ter acesso a essas mudanças, né? Se ela realmente vai ser viável ela ter um instrutor autônomo, se realmente ele vai ter uma estrutura para poder ensinar ela como tem na autoescola. Não é que a gente é contra, né? Logicamente que a gente também tem o lado que a gente tem que atualizar o nosso pensamento para esse lado. Mas é diferente, né? Assim, a situação de uma empresa, de uma situação estrutural, é diferente de uma pessoa que só tem ela ali, o carro dela, e às vezes não tem o preparo adequado. Bom, isso também tem dividido a opinião de muitas pessoas que, né, nós, como diz, público em geral, estão ainda sem saber como que vai ser isso. Agora a gente vai ver uma matéria, né, um povo fala, sobre qual que é a opinião das pessoas em relação a essas mudanças na tiragem da CNH. Vamos ver. As pessoas estão dirigindo hoje sem habilitação. Eu acho que vai facilitar bastante. Do jeito que o trânsito está meio maluco em tudo que é lugar, eu preferia da forma anterior. Bom, Marcos, como vimos ali, né, há uma certa divisão aí entre as pessoas, né? Uns acham realmente que vai valer a pena, porque já estão visando aí a questão realmente do valor. Outras também preferem, como ali o rapaz disse, prefere realmente do método tradicional, frequentar a autoescola, fazer as aulinhas e tudo mais, até mesmo para ter garantir uma segurança maior. Então, assim, ainda está muito novo e muita gente está em dúvida se realmente vai aderir ou não a essa situação, né? Você falando aqui, eu, como diz, gosto bem de frisar uma situação que como se diz, a gente defende a profissão, defende a estrutura e vê que a gente consegue fazer essas duas demandas. Tipo assim, a gente consegue manter o valor mais baixo, né, mantendo essa situação toda que as pessoas veem no dia a dia, né? E consegue manter um bom aprendizado, né? Então, um bom ensino, né? Então, quer dizer, a estrutura da autoescola, né, incontestavelmente, é a que a pessoa precisa, né? Então, quer dizer, toda essa experiência, todo esse preparo que a gente tem nesses 20 e tantos anos aí de quatro brasileiro, trouxe realmente essa capacidade de autoescola ensinar bem. E hoje a gente vai conseguir manter, com certeza, esse ensino com preço baixo. Então, quer dizer, a pessoa vai ter oportunidade de aprender mais por um preço menor. E a gente vai conseguir, como nós conseguimos, né, tenho fé nisso, né, que a gente vai conseguir manter a nossa estrutura, porque as pessoas sabem o que elas devem procurar, né, o que tem qualidade, o que realmente é viável para ela, o que realmente vai trazer resultado para ela na sua vida inteira, né, porque a carteira não é um documento momentâneo, é um documento para a vida inteira. Então, quer dizer, ela tem que ver que ela tem que se preparar para toda essa situação de vida mesmo, de mudança de vida, de mudança para um emprego melhor, que ela vai ter ali uma capacidade de mudar, de mostrar a sua eficiência no seu emprego, no seu dia a dia como motorista, como bom motorista, porque a gente vê, né, o que era antes e o que foi anteriormente a situação de não ter autoescola. Eu vivi essa parte, eu gosto de frisar bem essa situação, que as pessoas não tinham preparo, né? Então, quer dizer, vai voltar essa mesma situação, né? Não vai ter preparo para enfrentar o trânsito. Então, por que não ir para a autoescola? Não tem motivo para não ir para a autoescola e fazer o processo. E a gente vai ter também a oportunidade, que é um processo mais fácil, pelo celular, né? A gente vai dar essa liberdade também para a pessoa. Embora a gente não seja muito a favor, mas a gente vai dar também esse ambiente. Se você quiser fazer o seu curso remotamente, se você quer fazer o seu curso à distância, a gente vai ter toda essa estrutura, tanto remoto, que a gente tem aula ao vivo, passando remotamente no celular, né, que já é uma estrutura um pouco melhor, e vai ter também a oportunidade de ter o EAD, né, todas as modalidades. Então, quer dizer, a gente vai continuar proporcionando um ensino de maior qualidade, né, com a questão do valor, do preço mais baixo. Tá certo, então, Marcos, agora a gente faz nosso último intervalo. Na volta tem mais observações. Até já.
A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza, suítes standard, dance, luxo e super luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte super luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. O trabalho da Câmara Municipal transforma Pará de Minas, com a criação e aprovação de projetos que beneficiam a nossa gente e desenvolvem o nosso município. Como o programa Abrace uma Escola, a disponibilização da lista online de espera do SUS, o programa Saúde Rural Itinerante, o banco de calçados e materiais esportivos, e a troca dos sinais sonoros nas escolas, buscando mais acolhimento para pessoas com transtorno do espectro autista. Câmara Municipal de Pará de Minas. Nosso compromisso é com você. A vida, mais do que nunca, precisa de solidariedade. Os estoques de sangue da Fundação Hemominas estão muito baixos e hoje milhares de pessoas estão dependendo de sangue. Mas você pode mudar isso e salvar vidas. Seja um doador. Faça o agendamento pelo site hemominas.mg.gov.br ou pelo MG App Cidadão. Doar sangue é um ato seguro, urgente e humano. Fundação Hemominas. De volta com observações que hoje fala sobre as mudanças na tiragem da CNH aqui no Brasil. Bom, Marcos, a gente sabe também que eu estava lendo uma pesquisa que à medida que as novas gerações, primeiro que as novas gerações já estão vindo menores, né? Ou seja, as famílias não estão tendo tantos filhos mais igual antigamente. E a gente vê que as novas gerações também não estão tendo tanto interesse em tirar a carteira de habilitação, sobretudo nos grandes centros, né? Nas grandes capitais. Como que está essa situação aqui em Pará de Minas? E dentro dessa pergunta eu já gostaria que você explicasse para a gente também qual que é a importância de ter uma CNH, porque o que muitas pessoas não sabem ou então não entendem é que ter uma CNH, seja uma CNH A, B ou qualquer outro tipo de categoria, ela abre portas sobretudo para aquela pessoa que precisa entrar no mercado de trabalho, né? Eu acho que uma coisa que as pessoas precisam o tempo todo é também desse incentivo, né? A gente vê que as pessoas, boa parte das vezes, não entendem dessa necessidade, né? E o que nós, da Autoescola Nacional, fazemos? Não sei se você já observou, a gente investe muito em publicidade, né? A gente faz muito publicidade porque a gente quer chegar a convencer esse jovem, que você falou que às vezes está em fuga, né, das autoescolas, que eu até vejo isso mesmo, que acontece muito em outras cidades, né? A gente tem amigos, né, em muitas cidades do Brasil, né, Belo Horizonte e tal, e eles falam, nossa, aqui o pessoal todos querem andar de carro, mas não quer tirar a carteira, né? Quer fazer as coisas, a locomoção por aplicativo e tal. Mas aqui em Pará de Minas, felizmente, né, eu não tenho um levantamento tão vamos dizer assim, preciso em relação a isso, mas visualmente a gente vê que a gente consegue atender uma boa parte da demanda da cidade, né? Então, assim, hoje a gente vê, né, que no dia a dia tem poucas pessoas que dirigem sem carteira, porque a gente incentiva o tempo todo, né? Nessa própria publicidade. Eu acho que a publicidade também manda muito nisso, né? Os meios de comunicação, a TV, o rádio, a internet, tudo tem o seu lado
positivo de chegar até a pessoa, para a pessoa convencer a pessoa de que aquilo é bom para ela, né? Então a gente investe muito nisso, tem vontade de investir mais vezes, né? Como se diz, o caixa não proporciona tanto investimento, né? Porque a gente tem que limitar, né, as despesas, mas eu acho que é isso, eu acho que a publicidade faz com que as pessoas entendam que aquilo ali é necessário para ela, né? Então assim, o pessoal até às vezes questiona, nossa, aqui em Paraty tem muito carro, muita moto, muito trânsito, muito intenso. Eu fico pensando, puxa vida, porque a gente proporciona a carteira de forma mais adequada, né? Porque a gente realmente faz com que a pessoa consiga a sua carteira de forma adequada, né? Então não só na publicidade, eu quero chegar na autoescola, quais são os formatos de tirar a carteira aqui? A gente passa um monte de formato ali, né? Faz assim, faz assado, faz de forma assim. E a pessoa, não, realmente eu preciso da minha carteira, porque é um documento importante, né? Com certeza vai mudar o trabalho dela, vai mudar a rotina dela, vai mudar as opções que ela tem, até para lazer mesmo. Ela pode ir de carro, pode voltar de carro, ela pode viajar de carro, né? Então, quer dizer, ela percebe isso, e que o documento, que aparentemente era um documento que difícil de se acessar, mas que ela ali entrou na Autoescola Nacional e viu que não é tão difícil, que a gente, as maneiras de parcelamento, né, de incentivo também nas formas de pagamento, que são muito boas, né, acaba proporcionando isso. Então hoje eu vejo assim que visualmente, né, para exemplo, tem uma pesquisa aleatória aqui, como diz, aparentemente oficial, que aqui em Pará de Minas tem uma frota só menor do que a de Divinópolis. E a Divinópolis tem aqui quase 4 vezes mais habitantes que Pará de Minas. Então, quer dizer, a gente tem uma frota muito grande pela população que a gente tem. Então, quer dizer, a gente tem muita gente que tem habilitação, que tem seu carro, sua moto. Então, quer dizer, é uma coisa que puxa a outra, né? A pessoa tira a carteira, já pede o carro, e não só em Pará de Minas, né? Como comentei há pouco, né? No Brasil todo e no mundo todo, que a pessoa está realmente buscando em novas fronteiras através da sua carteira. Bom, Marcos, nosso tempo está acabando. Quais são aí suas considerações finais para o nosso público? Bom, é que o que a gente gosta de sempre frisar, que o trânsito nosso precisa de carinho, a gente precisa de respeito, precisa de investimento em si mesmo, para você proporcionar tudo isso, né? Que se você tem ali o seu direito reservado, a partir do momento que você também tem o dever de cumprir essas leis, essas regras, e você só consegue cumprir essas regras se você tem um bom conhecimento, né? Então, a parte educacional, eu sempre defendo como uma melhor parte da vida da pessoa. Quanto mais cultura, como mais aprendizado ela tem, ela não vai perder nunca na sua vida, e além disso, para o trânsito, isso reflete em vidas, não só a dela própria, mas a vida de outras pessoas. Eu até frisando uma situação que eu acho muito importante, que a gente tem ali no trânsito, né, a partir de um bom conhecimento que a gente tem a capacidade de dar exemplos, né, da nossa capacidade de dirigir bem. E uma pessoa que exemplifica para outra a forma que ela está dirigindo bem, né, ela também transforma a vida da outra pessoa, né? Se eu dou uma seta, a outra pessoa também dá a seta. Se eu posiciono meu carro adequadamente, a outra pessoa também posiciona o carro adequadamente. Isso a gente consegue transformar. Então, quer dizer, cada atitude de cada cidadão é transformadora. Então, se você tem um bom aprendizado, se você tem uma boa estrutura educacional em todas as áreas, especialmente de condutor, né, que é a mais importante, que você vai influenciar na vida de muitas pessoas no decorrer da sua vida toda, né, como cidadão no trânsito. Então, esse momento precisa ser um momento especial, muito especial, inclusive, porque a pessoa realmente tem uma boa formação, e na sua boa formação ela possa influenciar no trânsito em geral. Tá certo. Então, Marcos, muitíssimo obrigado e volte mais vezes. Obrigado a você, Henrique. Bom, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você é empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 999933060. Você também, se quiser mandar a sugestão de pauta por lá, também pode. Você que está aí com o seu YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que chegar novidade você será sempre avisado. Já você que está aí com o seu Instagram ou com o seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @programa Observações e @henriquesilva.jornalista. Semana que vem, estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!